mas os caminhos de Deus são retos para aqueles que o amam. Em nome de Jesus, povo de Deus, aprenda a se apresentar ao Pai Celeste, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e sombra de variação. Deus é imutável, Ele é bom e ainda quer responder às suas orações. Você só não receberá a bênção se não aprender a orar. Quando oramos, nem sempre fará sentido, mas não podemos deixar de orar. Eu quero concluir a minha palavra dizendo que há momentos em que estamos debaixo de ataque espiritual, sim ou não? O que você tem que fazer? Orar. Há momentos que estamos ansiosos e cansados pela luta da vida. O que devemos fazer? Orar. Quando não tivermos as respostas para as indagações, o que devemos fazer? Orar. E quando estivermos debaixo de acusação do inimigo, o que devemos fazer? Orar. E quando os seus sonhos não se cumprem, deve desistir ou fazer o quê? Orar. Quando estiver sem fé, e a fé necessária para que Deus opere, o que você vai fazer? Orar. Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Até isso Deus faz. E quando você não tiver sabedoria, não saber nem o que deve pedir, o que você deve fazer? Orar. Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, quantos precisam de sabedoria aqui? Peça a Deus, que a todos, a quantos irmãos? A todos, dá de que maneira? Liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Experimenta orar a Deus quando você tem que tomar uma decisão que você não sabe a melhor maneira. Ore a Deus, fala: Senhor, eu estou na beira de escolher. Se eu escolher certo vai ser bênção, se eu escolher errado é o abismo. Eu não tenho a resposta, o Senhor pode me abençoar. E eu te prometo, querido, que até quando você pensar que você errou, você acertou. Não por sorte, mas porque Deus te conduz nos caminhos de justiça e de verdade. Se alguém tem necessidade de sabedoria, ore a Deus. A todos Ele dá com liberalidade. Eu vi um testemunho de uma jovem que estava nos exames finais e procurou uma intercessora da igreja para que orasse por ela. E disse assim: por favor, a senhora pode orar por mim para que eu possa tirar 100 em matemática? A mulher falou assim: mas orar para ser? Por que você não pede um A? Ela falou: porque eu nunca tirei A na vida. C tá bom. É assim que os crentes são. Eles vão para Deus e pedem que Deus dê o que eles mesmos podem conseguir. Porque vamos combinar, qualquer um pode tirar C. Está cheio de gente que ora a Deus: Senhor, eu estou enfermo, então me abençoa. Não, essa cura até um médico consegue fazer. Mas quando a enfermidade é de morte, aí já fica apavorado, já chora. Ai, pastor, vamos fazer uma campanha. Por que você não pede a Deus o ar? Diga para a pessoa ao teu lado: para que pedir a Deus algo que você pode fazer sozinho? Quantos aqui querem pedir a Deus o que Deus pode fazer somente Ele? Aquela mulher falou: eu não vou orar por você não, eu vou orar por A. Você vai estudar, faltavam 2 semanas para a prova, você vai fazer a tua parte e eu vou fazer a minha. A moça fez o teste, tirou A. Chegou toda feliz mostrando a nota para a intercessora. Deus está dizendo para você: faça a tua parte que eu faço a minha. O que você puder fazer eu não vou fazer, mas o que você não pode fazer eu posso fazer. Eu estava conversando com a Ana Júlia, minha cunhadinha, né? O Lucas é meu cunhado, ela casou com ele. E ela foi fazer, ela estava no último ano de direito, e foi fazer o exame da OAB. E ela não teve tempo de estudar, recém-casada, e estava naquela situação. Ela estudou um dia.
Ela sempre foi muito estudiosa ao longo de todo o curso. Mas ela orou a Deus que Deus a abençoasse. E ela disse que o Espírito Santo mandou ela ler um tipo de peça que talvez pudesse cair. Chegou no dia, irmãos, ela tinha duas questões. Uma delas, ela sabia muito, porque era uma área que ela gostava durante todo o tempo. A outra era aquilo que ela tinha estudado e decorado no dia anterior. Passou no exame da ordem antes de se formar na faculdade. Por quê? Porque Deus agiu com favor. Deus fez ela estudar o que ia cair. Deus é assim, olha para o teu irmão do lado e diga assim: não fique pedindo o C. Experimente pedir o A, porque Deus vai ser glorificado quando você tirar A. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Agora eu quero que você ponha, por favor, um texto que está em Efésios 3, versos 20 e 21, e nós vamos aqui fazer uma aula de interpretação de texto. Tá bom? Efésios 3, 20 diz assim: ora, aquele. Vocês notaram um sinalzinho ali em cima do aquele? O que é isso? É uma crase. E o que a crase significa neste texto? Para aquele, é uma forma, é a aquele. Ora, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu vou começar a fazer umas perguntas aqui. Quem, ou de quem o texto está falando? Quem é o sujeito aí? Diga Deus. Deus é a pessoa mais importante. Amém ou não? O que o texto está dizendo? Para aquele, diga, para Deus. Para Deus o quê? A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos os sempre. Amém ou não? Então diga assim: quem? Deus. Diga o quê? Ele merece a glória. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, por todas as gerações. Vamos de novo, diga quem? Deus. O quê? A ele seja a glória. Por quê? Diga, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Onde? Na igreja. Diga, na minha vida. Quando? Em todas as gerações. Valeu lá na igreja primitiva, vale hoje, valerá enquanto o Senhor Jesus não voltar. A glória dele